Karl Marx, A Guerra Civil na França, Editorial Boitempo, edição 2011. Capítulo A Guerra Civil na França, segundo rascunho. Item 6. Conclusão. Páginas 173 a 184. Conclusão. A Paris que luta, trabalha e pensa, eletrizada pelo entusiasmo da iniciativa histórica, plena da realidade heróica, a nova sociedade em trabalho de parto opõe-se em Versailles. A velha sociedade, um muro de antiquadas fraudes e mentiras acumuladas. Sua verdadeira representação é a Assembleia Rural, povoada com os fantasmas falastrões de todos os regimes defuntos em que o domínio de classe sucessivamente se incorporou na França, tendo como líder um senil charlatão do parlamentarismo, sua espada nas mãos dos capitulados imperialistas a bombardear Paris, sob os olhos de seus conquistadores prussianos. As imensas ruínas que o Segundo Império, em sua queda, amontoou sobre a França são para eles apenas uma oportunidade para cavar e trazer à superfície o lixo das antigas ruínas do legitimismo ou do orleanismo. A chama da vida deve queimar em uma atmosfera de exalação sepulcral de todas as emigrações passadas. O próprio ar que eles respiram é a exalação sepulcral de todas as imigrações passadas. Não há nada real neles, a não ser sua conspiração comum contra a vida. Seu egoísmo de interesse de classe, seu desejo de alimentar-se da carcaça da sociedade francesa, seus interesses comuns de escravocratas, seu ódio do presente e sua guerra contra Paris. Tudo neles é uma caricatura, a começar por aquele velho fóssil do regime de Luís Filipe, o Conde Joubert, exclamando na Assembleia Nacional do Palácio de Luís XIV: "Nós somos o Estado somos nós." Eles são, de fato, o espectro estatal em sua separação da sociedade. Até os bajuladores republicanos de Thiers, que realizavam suas reuniões no Jeu de Paume, nota da tradução, ver nota na página 66, nota da edição, a fim de demonstrar sua degeneração em comparação com seus predecessores de 1789. Com Thiers à frente, a avassaladora maioria dividiu-se nesses dois grupos de legitimistas e orleanistas, tendo na rabeira os republicanos do velho estilo. Cada uma dessas facções arma intrigas para uma restauração própria. Os republicanos para a restauração da república parlamentar, construindo suas esperanças sobre a vaidade senil de Thiers, para ao mesmo tempo, servindo como o adorno republicano desse domínio e sancionando com sua presença a guerra dos generais bonapartistas contra Paris, depois de ter tentado convencê-la a cair nos braços de Thiers e desarmá-la sob Saisset. Cavaleiros da triste figura, as humilhações que eles voluntariamente suportam mostram o quanto o republicanismo se rebaixou a uma forma particular do domínio de classe. Foi em vista deles que Thiers disse à Assembleia dos Maillets do Seine-et-Oise: "O que eles querem ainda? Não se encontrava ele, um simples cidadão, no topo do Estado?" O progresso de 1830 a 1870 mostra que Luís Filipe era então a melhor das repúblicas e que o ministro de Luís Filipe, o próprio Thiers, é agora a melhor das repúblicas. Sendo forçados a realizar sua verdadeira obra, a guerra contra Paris com os soldados, os gendarmes e a polícia imperialista sob o poder dos generais bonapartistas aposentados, eles temeram diante da suspeita de que, durante seu regime de 1848 a 1851, estariam apenas forjando o instrumento para uma segunda restauração do império. Os zuavos pontifícios, os vendeianos de Catelinot, nota da tradução, nota 3, desculpa. Tropa oriunda da Vendéia, empregada para a supressão da Comuna de Paris, segundo Nia. E os bretões de Charret são, na verdade, seu exército parlamentar, meros fantasmas de um exército se comparados com a realidade imperial. Enquanto se encontrassem ou se contorcem de raiva só em ouvir o nome da República, aceitam em seu nome as ordens de Bismarck,
Desgastam em seu nome o resto da saúde da França na Guerra Civil. Denunciam Paris em seu nome. Forjam leis de prospectiva proscrição contra os rebeldes em seu nome. Usurpam em seu nome um poder ditatorial sobre a França. Seu título de honra é um sufrágio universal, ao qual sempre se opuseram durante seus próprios regimes de 1815 a 1848 e aboliram em maio de 1850, depois de ele ter sido estabelecido contra eles pela República. Mas agora o aceitam como a prostituta do Império, esquecendo que com ele aceitam o Império dos plebiscitos. Eles mesmos são impossíveis, mesmo com o sufrágio universal. Eles repreendem Paris por se revoltar contra a unidade nacional. A sua primeira palavra foi a decapitação dessa unidade pela descapitalização de Paris. Paris fez aquilo que eles fingiam querer, mas não o fez como eles queriam, como um sonho reacionário do passado, mas como uma reivindicação revolucionária do futuro. Thiers, o chauvinista, ameaça desde o 18 de março a intervenção da Prússia. Permaneceu com Bordeaux ou em Bordeaux para a intervenção da Prússia, agindo contra Paris de fato somente segundo os meios a ele designados pela Prússia. Comparados com esse charlatão do chauvinismo, os Bourbons eram a dignidade em pessoa. Seja qual for o nome em caso de sua vitória, de sua restauração liderada por seja qual for o seu impostor bem-sucedido, sua realidade só pode ser o império, a forma política acabada e indispensável do domínio de suas classes apodrecidas. Se conseguirem restaurá-lo, e eles têm de restaurá-lo com o sucesso de qualquer de seus planos de restauração, eles só o farão acelerar a putrefação da velha sociedade que representam e a maturidade da nova sociedade que combatem. Seus olhos turvos veem somente a superfície política dos regimes mortos e eles sonham em ressuscitá-los colocando um Henrique V ou um Conde de Paris em seu topo. Eles não veem que os corpos sociais que engendram essas superestruturas políticas não existem mais, que esses regimes só foram possíveis em fases passadas da sociedade francesa sob condições agora superadas e que agora essa sociedade só aceita as formas do império em seu estado putrefato e a da República do Trabalho em seu estado de regeneração. Eles não veem que os ciclos das formas políticas foram apenas a expressão política da mudança ou das mudanças reais pelas quais a sociedade passou. Os prussianos, que em um rumoroso júbilo de triunfo olham para as agonias da sociedade francesa e as exploram com a sórdida frieza calculista de um Shylock e a insolente grosseria de um Kraut-Juncker, nota da tradução, pequeno artista ou aristocrata rural, desculpe, são eles mesmos punidos pela transferência do império para o solo alemão. Eles mesmos estão condenados a liberar na França as forças subterrâneas que acabarão por engolfá-los, juntamente com a velha ordem das coisas. A Comuna de Paris pode cair, mas a revolução social que ela iniciou triunfará. Seu local de nascimento é em toda parte. As mentiras nos boletins de Thiers. A imensa fraude daquela Versailles, seu caráter mentiroso, não poderia ser melhor incorporado e resumido do que em Thiers, o mentiroso profissional, para quem a realidade das coisas existe somente em seu sentido parlamentar, isto é, como uma mentira. Em sua resposta à carta do arcebispo, ele friamente nega as supostas execuções e represálias atribuídas às tropas de Versalhes e confirma essa imprudente mentira com uma comissão nomeada para esse propósito por seus rurais. Ele conhece, é claro, as proclamações triunfantes desses atos feitas pelos próprios generais bonapartistas, mas no sentido parlamentar da palavra, elas não existem. Em sua circular de 16 de abril sobre o bombardeio de Paris, se alguns tiros de canhão foram disparados, não foi um ato do exército de Versalhes, mas de alguns insurgentes que queriam fazer crer que estavam a lutar, quando na verdade nem mesmo ousavam se mostrar. É claro, Paris bombardeia a si mesma a fim de fazer o mundo crer que ela está lutando. Mais tarde, nossa artilharia não bombardeia, ela canhoneia. Isso é verdade? Isso é verdade. Nota da tradução, texto em francês já lido.
Boletim de Thiers sobre Moulin Sacquet, 4 de maio. Libertação de Paris dos terríveis tiranos que a oprimem. Nota da tradução, texto em francês já lido. Por meio do assassinato de guardas nacionais parisienses enquanto dormiam. O variegado amontoado de um exército, os restos da soldadesca bonapartista soltos da prisão pela graça de Bismarck, tendo como núcleo os gendarmes de Valentin e os sergents de ville de Pietre, com os zouaves pontifícios, os chouans de Charette e os vendeianos de Catelineu, todos sob as ordens dos dezembristas fugitivos, os generais da capitulação. Ele chama de o melhor exército da França, o que a França já possuiu. É claro, se os prussianos continuam aquartelados em Saint-Denis, é porque Thiers deseja assustá-los com a visão do melhor entre os melhores exércitos. Se tal é o melhor exército, aquele anacronismo de Versailles é dito a mais liberal e mais livre assembleia eleita que já existiu na França. Thiers chega ao cúmulo de sua excentricidade ao relatar aos Maillets, etc., que ele é um homem que jamais quebrou sua palavra, obviamente no sentido parlamentar de manter a palavra. Ele é o mais verdadeiro dos republicanos. Séance, nota da tradução, sessão, de 27 de abril. A Assembleia é mais liberal do que ele mesmo. Nota da tradução, texto em francês já lido. Os Maillets, podeis confiar em minha palavra, a qual jamais faltei. Nota da tradução, texto em francês já lido. O que no sentido não parlamentar significa que eu nunca mantive. Essas assembleias, ou essa assembleia, é uma das mais liberais que a França já instituiu. Nota da tradução, texto em francês já lido. Ele compara a si mesmo com Lincoln e os parisienses com os escravocratas do Sul. Os sulistas queriam separar-se territorialmente dos Estados Unidos em nome da escravização do trabalho. Paris quer separar o Sr. Thiers e os interesses que ele representa do poder em nome da emancipação do trabalho. A vingança que os generais bonapartistas, os gendarmes e os chouans descarregam sobre Paris é uma necessidade da guerra de classe contra o trabalho. Mas a pequena comédia, à parte dos boletins de Thiers, ela se torna um pretexto para caricaturar seu ídolo, o primeiro Napoleão, e fazer dele próprio o motivo de chacota da Europa ao afirmar atrevidamente que o exército francês, por meio de sua guerra contra os parisienses, recuperara o renome que havia perdido na guerra contra os prussianos. A guerra inteira aparece assim como uma mera brincadeira de crianças para dar vazão à vaidade infantil de um anão maravilhado ao descrever suas próprias batalhas, travadas por seu próprio exército sob seu próprio secreto comando. E suas mentiras culminam a respeito de Paris e a província. Paris, que na realidade desafiou por 2 meses o melhor exército que a França jamais possuiu, apesar da ajuda secreta dos prussianos, na verdade apenas anseia que Thiers a livre de seus atrozes tiranos. E, portanto, ela luta contra ele, embora esses tiranos não passem de um punhado de criminosos. Thiers não se cansa de representar a Comuna como um punhado de condenados, de homens ticket of life, de mera espuma. Paris luta contra ele porque quer ser libertada por ele dos affreux, ou terríveis, nota da tradução, tiranos que a oprimem. E esse punhado de bandidos põe em xeque desde 2 meses o melhor exército da França, o melhor exército que a França já possuiu, comandado pelo invencível MacMahon e inspirado pelo gênio napoleônico do próprio Thiers. A resistência de Paris não é nenhuma realidade, mas as mentiras de Thiers sobre Paris o são. Não contente em refutá-lo por seus feitos, todos os elementos vivos da Paris ou de Paris se dirigiram a ele, mas em vão, a fim de tirá-lo do seu mundo de mentiras. Cita: não se deve confundir o movimento de Paris com o ataque a Montmartre, que foi apenas sua causa e ponto de partida. Esse movimento é geral e tem raízes profundas na consciência de Paris. Mesmo a maioria daqueles que, por uma razão ou outra, mantém-se em recuo dele afastados, não nega sua legitimidade social.
Quem contou isso a ele? Os delegados das câmaras sindicais, falando em nome dos 7 ou 8 mil comerciantes e industriais. Eles foram a Versailles para dizer-lhe isso pessoalmente, assim também a Liga da União Republicana, assim também as lojas maçônicas, por meio de seus delegados e seus protestos. Mas ele adere a isso. Em seus boletins sobre Moulin-Saquet, 4 de maio, foram feitos 300 prisioneiros. O resto dos insurgentes fugiu, deixando 150 mortos e feridos sobre o campo de batalha. Eis a vitória que a Comuna pode celebrar amanhã em seus boletins. Paris será, em pouco tempo, libertada desses terríveis tiranos que a oprimem. Nota da tradução, texto em francês já citado. Mas a Paris que luta, a Paris real, não é a sua Paris. A sua Paris é ela mesma uma mentira parlamentar. A Paris do rico, do preguiçoso, do capitalista, o bordel cosmopolita, essa é a sua Paris. Essa é a Paris que quer ser restaurada a ele. A Paris real é a Paris da multidão vil. A Paris que mostrou sua coragem na passeata pacífica e na escapada de Cessé, que se espreme agora em Versailles, em Rueil e Saint-Denis, em Saint-Germain, em Lille, seguido pelas cocotes penduradas nos homens da religião, da família e da ordem. E, acima de tudo, propriedade. A Paris das classes vadias, a Paris das francs-fleurs, divertindo-se a olhar pelo telescópio o desenrolar da batalha, tratando a guerra civil apenas como uma agradável diversão. Essa é a Paris do Sr. Thiers. Assim como a imigração de Coblentz era a França do Sr. Calonne, e como a imigração para Versailles é a França do Sr. Thiers. Se a Paris que quer ser libertada da Comuna por Thiers, por seus rurais, pelos Desembesser e gendarmes é uma mentira, o é igualmente a sua província, que quer ser libertada de Paris por Thiers e seus rurais. Antes da conclusão definitiva do Tratado de Paz em Frankfurt, ele apelou às províncias para que estas enviassem seus batalhões de guardas nacionais e voluntários a Versailles para lutar contra Paris. As províncias recusaram-se peremptoriamente. Apenas a Bretanha mandou um punhado de chouans, lutando sob uma bandeira branca, cada um portando sobre o peito um coração de Jesus em pano branco e a gritar Vive la Roi! A França provincial atendeu tanto aos seus apelos que ele foi forçado a enviar tropas francesas prisioneiras de Bismarck, lançar mão dos zuavos pontifícios, os verdadeiros representantes armados de sua França provincial, e fazer de 20 mil gendarmes e 12 mil agentes de ville o núcleo de seu exército. Apesar da muralha de mentiras, do bloqueio intelectual e policial pelo qual ele tentou cercar e excluir Paris das províncias, estas, em vez de lhe enviar batalhões para travar guerra contra Paris, o inundou com tantas delegações insistindo na paz com Paris, que ele passou a recusar-se a recebê-las em pessoa. O tom das mensagens enviadas pelas províncias, a maioria propondo a imediata conclusão de um armistício com Paris, a dissolução da Assembleia, pois seu mandato expirara, e a garantia dos direitos municipais reivindicados por Paris foi tão ofensivo que Dufour o denuncia em sua circular contra a conciliação aos prefeitos. Por outro lado, a Assembleia Rural e Thiers não receberam uma única mensagem de aprovação da parte das províncias. Mas o grande défi, nota da tradução, desafio, que as províncias impuseram a mentira de Thiers sobre elas foram as eleições municipais de 30 de abril realizadas sob seu governo com base em uma lei de sua Assembleia. Dos 700 mil conselheiros arredondados, os números, eleitos pelas 30 mil comunas que restaram na mutilada França, os legitimistas, orleanistas e bonapartistas coligados não chegaram a 8 mil. As eleições suplementares foram ainda mais hostis. Isso mostrou claramente o quanto a Assembleia Nacional escolhida de surpresa e sob falsos pretextos representa a França provincial, a França menos Paris. Mas o plano de uma Assembleia dos delegados municipais das grandes cidades da província de Bordeaux, proibido por Thiers nos termos da lei de 1834 e outra lei do Império de 1855, forçou-o a confessar as suas províncias, a confessar que suas províncias eram uma mentira, assim como o era a sua Paris. Ele acusou-os de reunir a falsa Paris, de estarem evidentemente inclinados a sentar os fundamentos do comunismo e da rebelião. Mais uma vez, ele foi respondido pela última resolução dos conselhos municipais de Nantes, Vienne, Chambéry, Limoux, Carcassonne, Angers, Carpentras, Montpellier, Privas, Grenoble, etc.
pedindo e insistindo na paz com Paris, na afirmação absoluta da República, no reconhecimento do direito comunal, que, como diz o Conselho Municipal de Vienne, os eleitos em 8 de fevereiro prometeram em sua circular quando eram candidatos. Para cessar a guerra estrangeira, a Assembleia Nacional cedeu suas províncias e prometeu 5 bilhões à Prússia. O que ela não deve fazer para pôr um fim à guerra civil? Nota da tradução, texto em francês já lido. Justamente o contrário. As duas províncias não são sua propriedade privada. E, enquanto a nota promissória de 5 bilhões, a questão é exatamente que ela será paga pelo povo da França e não por eles. Se, portanto, Paris pode reclamar justamente das províncias dizendo que elas se limitam a protestos pacíficos, deixando-a sozinha contra todas as forças estatais, a província desmontou nos tons mais inequívocos a mentira de que Thiers e a Assembleia seriam seus representantes. Declarou a sua província como uma mentira, como é sua inteira existência, uma fraude, um fingimento. O Conselho Geral orgulha-se do papel proeminente que seções parisienses da Internacional desempenharam na gloriosa Revolução de Paris, não como imaginam os imbecis, como se a seção parisiense ou qualquer outra seção da Internacional recebesse sua mot d'ordre, nota da tradução, palavra de ordem, de um centro, mas porque a flor da classe trabalhadora pertence em todos os países civilizados à Internacional, estando atribuída ou imbuída de suas ideias, ela certamente tomará a liderança por toda parte, nos movimentos da classe trabalhadora. Desde o próprio dia da capitulação, quando os prisioneiros de Bismarck assinaram a rendição da França, mas reservaram para si uma numerosa guarda pessoal para o declarado propósito de submeter Paris, esta ficou em alerta. A Guarda Nacional reorganizou-se e confiou seu controle supremo a um comitê central eleito por todas as companhias, batalhões e baterias da capital, salvo alguns fragmentos das velhas formações bonapartistas. Às vésperas ou à véspera da entrada dos prussianos em Paris, o Comitê Central tomou medidas para a remoção para Montmartre, Belleville e La Villette dos canhões e metralhadoras traiçoeiramente abandonados pelos capitulados justamente nos próprios bairros que os prussianos estavam prestes a ocupar. Passagens revisadas das partes 5 e 6 do segundo rascunho. Paris armada era o único obstáculo sério no caminho da conspiração contra-revolucionária. Paris tinha, portanto, de ser desarmada. Nesse ponto, a Assembleia de Bordeaux era a sinceridade em pessoa. Se o discurso ruidoso de seus jurais não fosse suficiente para se fazerem ouvir, então a entrega de Paris por Thiers à eterna misericórdia do triunvirato de Vinoy, o de Saint-Brisset Valentin, o gendarme bonapartista e Aurèle de Paladin, o general jesuíta acabaria com qualquer possibilidade de dúvida quanto ao objetivo último do desarmamento de Paris. Mas se seu propósito era francamente confessado, o pretexto sob o qual esses atrozes criminosos iniciaram a guerra civil foi o mais desavergonhado e mais descarada notória das mentiras. A artilharia da Guarda Nacional de Paris, dizia Thiers, pertencia ao Estado e ao Estado devia retornar. O fato era este: desde o próprio dia da capitulação, quando os prisioneiros de Bismarck assinaram a rendição da França, porém reservando para si uma numerosa guarda pessoal para o declarado propósito de submeter Paris, esta ficou em alerta. A Guarda Nacional reorganizou-se e confiou seu controle supremo a um comitê central eleito pela corporação inteira, salvo alguns fragmentos das velhas formações bonapartistas. À véspera da entrada dos prussianos em Paris, o Comitê Central tomou medidas para transferir para Montmartre, Belleville e La Villette os canhões e as metralhadoras traiçoeiramente abandonados pelos capitulardes, justamente nos bairros em que os prussianos estavam prestes a ocupar. Aquela artilharia fora adquirida pelas subscrições da Guarda Nacional. Ela fora oficialmente reconhecida como sua propriedade privada na capitulação de 28 de janeiro e, justamente por isso, excluída da entrega geral das armas do governo aos conquistadores. E Thiers ousou iniciar a guerra civil com o pretexto mendaz de que a artilharia da Guarda Nacional era propriedade estatal.
O confisco dessa artilharia devia evidentemente servir como medida preparatória para o desarmamento geral de Paris e, portanto, da Revolução de 4 de setembro. Mas essa revolução tornara-se agora o estatuto legal da França. Sua república foi reconhecida pelo conquistador nos termos da própria capitulação. Foi reconhecida após a capitulação pelas potências estrangeiras e a Assembleia Nacional foi convocada em seu nome. A Revolução Operária de Paris, de 4 de setembro, era o único título legal da Assembleia Nacional reunida em Bordeaux e de seu poder executivo. Sem ela, a Assembleia Nacional teria sido obrigada a dar lugar imediatamente ao Corps Legislativo, eleito pelo sufrágio universal e dissolvido pelo braço da Revolução. Thiers, em seus Hommes of Live, teria tido de capitular em troca de salvo-condutos assinados por Luís Bonaparte a fim de livrá-los de uma viagem a Caiena. A Assembleia Nacional, dotada de plenos poderes para acertar as condições da paz com a Prússia, foi apenas um incidente da Revolução. Sua verdadeira encarnação foi a Paris armada, que havia iniciado a Revolução e por ela sofreram um cerco de 5 meses com seus horrores de fome, que fez de sua prolongada resistência, apesar do plano de Trochu, a base de uma obstinada guerra de defesa nas províncias. E Paris era agora pressionada pelos gritos insultantes dos escravocratas rebelados de Bordeaux, ou a depor suas armas e reconhecer que sua Revolução de 4 de setembro não tiver outro propósito do que o de transferir o poder de Luís Bonaparte e sua corja para seus rivais monárquicos, ou a seguir em frente como a campeã francesa do alto sacrifício, que só pode ser salva de sua ruína e se regenerar por meio da superação revolucionária das condições políticas e sociais que haviam engendrado o Segundo Império e que, sob sua égide acolhedora, amadureciam até a completa podridão. Paris, esgotada por 5 meses de fome, não hesitou nenhum momento. Heroicamente resolveu correr todos os riscos de uma resistência contra os conspiradores franceses sob os olhos do exército aquartelado às suas portas. Mas em sua aversão à guerra civil, o governo popular de Paris, o Comitê Central da Guarda Nacional, continuava a persistir em uma atitude meramente defensiva, apesar das provocações da Assembleia, das usurpações do Executivo e da ameaçadora concentração de tropas em Paris e seus arredores. Na aurora de 18 de março de 1871, Paris despertou com o estrondo "Vive la Commune", que é a Comuna. Essa esfinge tão atordoante para o espírito burguês? Os proletariados ou os proletários da capital, dizia o Comitê Central em seu manifesto de 18 de março, em meio aos fracassos e às traições da classe dominante, compreenderam ser chegada a hora de salvar a situação, tomando em suas próprias mãos a direção dos negócios públicos. Compreenderam que é seu dever imperioso e seu direito absoluto tomar em suas mãos seus próprios destinos, tomando o poder político. Mas a classe operária não pode, como as facções rivais da classe apropriadora o fizeram em seus momentos de triunfo, simplesmente se apossar da maquinaria do Estado tal como ela se apresenta e empregá-la para seus próprios fins. O poder estatal centralizado, com seus órgãos onipresentes, com seu exército, polícia, burocracia, clero e magistratura permanentes, órgãos traçados segundo um plano de divisão sistemática e hierárquica do trabalho, data dos tempos da monarquia absoluta, quando serviu à nascente sociedade da classe média como uma arma poderosa em suas lutas para emancipar-se do feudalismo. A Revolução Francesa do século XVIII varreu todo esse lixo dos privilégios senhoriais locais e municipais, limpando assim o solo social dos últimos obstáculos que se erguiam ante a superestrutura final do Estado. Este recebeu sua forma final sob o Primeiro Império, o fruto da guerra de coalizão da velha Europa semifeudal com a França moderna. Durante os subsequentes regimes parlamentares, a detenção do poder governamental com suas irresistíveis ofertas de cargos, propinas e patronatos ou patronagem, tornou-se não só o pomo de discórdia entre as facções rivais das classes dominantes. Seu caráter político mudou simultaneamente com as mudanças econômicas da sociedade. No mesmo passo em que o progresso da moderna indústria desenvolvia, ampliava e intensificava o antagonismo de classe entre o capital e o trabalho, o poder do Estado foi assumindo cada vez mais o caráter de poder nacional do capital sobre o trabalho, de uma força política organizada para a escravização social de uma simples máquina do despotismo de classe. Após toda a revolução que marca uma fase progressiva na marcha do desenvolvimento, curso da luta de classes,
o caráter puramente repressivo do poder do Estado revela-se como mais impiedoso e mais despido de disfarces. A Revolução de Julho, ao transferir o controle da maquinaria estatal dos latifundiários para os capitalistas, transferiu-o dos antagonistas mais distantes para os antagonistas mais imediatos dos operários. A Revolução de Fevereiro hasteou as cores da República Social, provando assim, desde seu surgimento, que o verdadeiro significado do poder estatal está revelado em sua pretensão de ser força armada do bem público, como a corporificação dos interesses gerais da sociedade, pairando acima e mantendo em sua respectiva esfera os interesses privados antagônicos. Foi explodida que seu segredo como um instrumento de despotismo de classe foi revelado, que os operários querem a república não mais como uma modificação política do velho sistema do domínio de classe, mas como meios revolucionários para suprimir o próprio domínio de classe. Diante das ameaças da república social, as classes dominantes sentem instintivamente que o reino anônimo da república parlamentar pode se converter em uma sociedade por ações de suas facções conflituosas, ao passo que nas monarquias do passado a vitória de uma facção significava a derrota da outra. A prevalência do interesse de uma seção dessa classe sobre o interesse da outra, da terra sobre o capital ou do capital sobre a terra. Em oposição à classe trabalhadora, a classe até então dominante, seja qual for a forma em que ela possa apropriar o trabalho das massas, tem um e o mesmo interesse econômico: manter a escravização do trabalho e colher seus frutos diretamente, como proprietário fundiário capitalista, ou indiretamente, como parasitas estatais do proprietário fundiário do capitalista. Manter essa ordem das coisas que faz com que a multidão produtora, a multidão vil, sirva como uma mera fonte de riqueza e domínio para seus melhores. Por isso, os aventureiros legitimistas, orleanistas, republicanos, burgueses e bonapartistas, ávidos por qualificar a si mesmos como defensores da propriedade, começando por furtá-la, encontram-se reunidos e surgem no Partido da Ordem, que é o resultado prático dessa revolução feita pelo proletariado sob gritos entusiásticos da República Social. A República Parlamentar do Partido da Ordem é não apenas o reino do terror da classe dominante. O poder estatal torna-se em suas mãos um instrumento confesso da guerra civil nas mãos do capitalista e do proprietário fundiário, de seus parasitas estatais contra as aspirações revolucionárias do produtor. Sob os regimes monárquicos, as medidas repressivas e os confessados princípios do governo do dia são denunciados ao povo pelas frações das classes dominantes excluídas do poder. As fileiras oposicionistas da classe dominante atraem o povo para suas lutas partidárias ao apelar aos seus próprios interesses, agindo como tribunos do povo e reivindicando liberdades populares. Mas no reino anônimo da República, enquanto amalgamam os moldes da repressão dos regimes passados, buscando no arsenal de todos os regimes passados as armas da repressão e os empregam impiedosamente, as diferentes frações da classe dominante celebram uma orgia da regeneração. Com cínico desaforo, elas negam os compromissos por elas assumidos, pisoteiam seus assim chamados princípios, amaldiçoam as revoluções que elas provocam em nome desses princípios, e amaldiçoam o próprio nome da República, embora apenas o seu reino anônimo seja amplo o suficiente para admiti-las em uma cruzada comum contra o povo. Assim, essa forma mais cruel é ao mesmo tempo a mais odiosa e revoltante forma do domínio de classe. Empregando o poder estatal apenas como um instrumento da guerra civil, ela só pode detê-lo perpetuando a guerra civil. Com a anarquia parlamentar em seu topo, coroada pelas ininterruptas intrigas de cada uma das facções de partidos ou das frações de partidos da ordem, para a restauração do seu próprio regime de estimação, em guerra aberta contra o corpo inteiro da sociedade, fora de seu próprio círculo estreito, o domínio do Partido da Ordem se torna o mais intolerável domínio da desordem, tendo, em sua guerra contra a massa do povo, quebrado todos os seus meios de resistência, deixando-o desamparado sob a espada do Executivo. O próprio Partido da Ordem e seu regime parlamentar acabaram expulsos do palco pela espada do Executivo. Essa República Parlamentar do Partido da Ordem só pode, portanto, ser um interreino
Seu resultado natural é o império, seja qual for o número do império. Sob a forma do império, o poder estatal, tendo a espada com um cetro, afirma estar apoiado sobre o campesinato, essa grande massa de produtores aparentemente situados fora da luta de classes entre capital e trabalho. Afirma salvar a classe trabalhadora ao derrubar o parlamentarismo e, assim, a direta subserviência do poder estatal às classes dominantes. Afirma salvar as próprias classes dominantes ao submeter as classes trabalhadoras sem insultá-las. Afirma, se não o bem-estar público, pelo menos a glória nacional. Ele é, portanto, aclamado como salvador da ordem. Por mais incômodo que possa ser para o orgulho político da classe dominante e de seus parasitas estatais, ele prova ser o regime realmente adequado à ordem burguesa, na medida em que dá rédeas soltas a todas as orgias de sua indústria, às torpezas de sua especulação e a todos os esplendores meretrícios de sua vida. Assim, o Estado, aparentemente a flutuar sobre a sociedade civil, torna-se ao mesmo tempo a incubadora de todas as corrupções dessa sociedade. Sua própria podridão e a podridão da sociedade a ser salva por ele foram desnudadas pela baioneta da Prússia. Mas, em tal medida é esse império a inevitável forma política da ordem, isto é, a ordem da sociedade burguesa, que a própria Prússia parece só ter derrubado uma sede central em Paris, a fim de transferi-la para Berlim. O império não é como seus predecessores, a monarquia legítima, a monarquia constitucional e a república parlamentar. Apenas uma das formas políticas da sociedade burguesa. Ela é, ao mesmo tempo, sua forma mais prostituída, mais completa e acabada. O império é o poder estatal do domínio moderno de classe, ao menos no continente europeu. Continuaremos a leitura dos apêndices, ou do apêndice, que está entre as páginas 177 a 198 no próximo vídeo. Agradeço a companhia e aguardo vocês lá. Obrigada.